gente. Deixa eu só pôr rapidinho. Aí a gente pode engolir esse verme, esse ovo, desculpa. E a gente engole o ovo e dentro do ovo ó, tem uma larvinha. Aí o ovo lá no estômago, no intestino, ele abre, a larva sai e aí ela vai para o sangue, tá? Ela vai via sangue, ela vai para o fígado, coração, pulmão. Aí no pulmão a larvinha sobe pela traqueia, faringe. Aí eu acho que eu comentei, aí dá uma coceirinha na garganta, porque as larvinhas mexem. Aí a pessoa tosse. Aí a cavidade bucal recebe a larvinha, que é microscópica, engole junto com a saliva, né? E aí o verme vai se alojar definitivamente no intestino. Então, não é uma contaminação assim direta, vamos dizer, já engoliu o ovo, já formou o verme. Antes do verme se instalar no intestino, ele vai passear pelo corpo, a larvinha vai estar se desenvolvendo via sangue, certo? Então, às vezes, você não precisa detalhar isso, mas tem exercício que meio que indiretamente ele te dá essa dica que a larva está passeando pelo sangue, e aí é o das caridíase, tá? Então aqui está mostrando, ó, que eu engoli o ovo, foi para o intestino delgado, libera a larva vai para o vaso sanguíneo, pela circulação vai para o coração, pulmão, brônquios, traqueia, aí a gente tosse, da faringe engole, vai para o esôfago, estômago, intestino, aí se aloja no intestino, aí a fêmea bota os ovinhos e o ciclo recomeça, certo? Então, como que evita? Saneamento básico, não pode ter fezes espalhadas no ambiente, né? E cuidado com os alimentos, lavar bem as frutas, verduras, legumes, que pode ter os ovinhos, filtrar, ferver, clorar a água, se o ambiente não tá, se a cidade não tem água tratada, né? Água colorada, tem que tomar os cuidados com a água, certo? O que mais? Então, aqui, ó, o causador é o verme, a lombriga, o ascaridíase, e não tem transmissor. Veja, igual lá tinha o porco, o boi que passava o cisticerco, aqui não tem transmissor. Então, a gente pega engolindo o ovo, o próprio ovo do animal, do verme, né? Que pode estar na água, no alimento contaminado. Então, aqui é um caso de doença, parasitose sem transmissor. Tá? O local de ação de verme, como todos, exceto da barriga d'água, né? Que é nas veias do fígado, a maioria no intestino delgado. E aqui ele cita alguns sintomas, né? Todo verme, gente, dá diarreia, dor abdominal, cólica, porque o verme está atrapalhando o metabolismo aí. Às vezes atrapalha a absorção de água, né? Então aí vai ter fezes mais líquidas. Mas em específico, a lombriga, ela dá tosse por causa da larvinha que vai para a garganta, uma sensação de falta de ar, febre, porque a larvinha está circulando pelo sangue, certo? O que mais? Aí a gente tem o ciclo da elefantíase. Aqui sim, ó, aqui tem transmissor. O pernilongo com as filárias na saliva, pica a pessoa contaminada, aí as filárias entram na circulação e vão se alojar no sistema linfático. O sistema linfático é aquele que recolhe líquidos. Como vai ficar entupido o sistema linfático com os vermes, vai inchando, como se fosse a perna do elefante. Por isso o nome popular elefantíase. Então, o causador são as filárias, os vermes, tá? E o transmissor, que é o hospedeiro intermediário, é o pernilongo, que pode ser do gênero Culex ou Anopheles. Eu também não costumo ficar cobrando o gênero do pernilongo, mas às vezes no exercício tem, tá? Por conta de que cada doença é um tipo de pernilongo, né? Então acaba tendo muitos nomes. Por exemplo, da dengue é o Aedes, né? Aqui no caso é o Culex ou Anopheles. Como é que evita, então? Tratar os doentes também, né? Porque se pegar no início aqui, às vezes tem tratamentos, e evitar o pernilongo. Tudo que eu faço para evitar o pernilongo, eu evito doença. Repelente, telas em janelas, mosquiteiros, inseticidas, né? Tudo isso ajuda. Às vezes eles citam água parada, para não ter água parada, porque é onde os pernilongos se reproduzem, tá? E o amarelão, que é
o Ancylostoma duodenale ou Necator americano. São duas espécies, que é o que tem os dentinhos, machuca o intestino, né? Tem a historinha do Jeca Tatu, que vivia descalço trabalhando na fazenda, e aí ele tomou medicamento, sarou, né, do Monteiro Lobato, e aí ele sarou e começou a andar calçado e colocou os sapatos em todos os animais da fazenda. Então tem essa historinha que na maioria dos exercícios de amarelão, às vezes eles colocam uma charge, alguma coisa focando a história do Monteiro Lobato. Então, se tiver essa figura do Monteiro Lobato, da chargezinha do Jeca Tatu, é o amarelão, porque ele andava descalço, certo? Então, o ciclo, a pessoa tem os vermes, a fêmea libera os ovos, aí os ovos saem nas fezes, a pessoa faz as fezes no lugar aberto, no solo, aí no solo sai a larvinha do ovo. E a larvinha penetra pela pele do pé, cai na circulação e vai para o intestino. Então, aqui também não tem transmissor. O causador é o ancilóstomo. E como é que pega? Andando descalço. A larvinha penetra pelo pé, tá? E aqui que eu falei, ó, para a gente encerrar essa revisão, eu coloquei alguns exercícios aí, não sei se eu já comentei alguns, mas às vezes eles podem estar no exercício de sexta-feira, que eu vou postar aí para vocês, tá? Então, eu tenho uma chargezinha aqui do Garfield, que ele mostra e conversa aqui, né? Não esqueci o nome dele aqui, mas eles estão falando que ele foi numa palestra, e a palestra falava sobre o ciclo de vida da tênia, a tênia solitária. E aí, ele está associando com a macarronada, porque o verme, infelizmente, lembra mesmo, tá? Os vermes. Só que ele fala do espaguete. O espaguete é redondinho. A tênia, ela lembra mais aquele talharim que é achatado. Então, o que o exercício cobra? Ele fala por que ele não pode fazer associação do verme, que é a tênia, com o espaguete. Por causa da forma do corpo. A tênia tem corpo achatado, enquanto que o espaguete seria mais cilíndrico, certo? Então, vem aí com a característica do verme. Aqui, ó, essa verminose eu não dei, não vou dar, porque não vai cair para vocês, tá? Não é tão cobrada. Mas o que ele faz? Ele dá as verminoses e a característica da verminose. Aí eu tenho que associar, ó. Por exemplo, essa aqui já é a 2, tá? Então, vamos excluir ela. Parasita causador dessa doença é popularmente conhecido de lombriga. Fácil, lombriga é ascaridíase. Os parasitas se alojam nos vasos linfáticos, ó, causando inchaços, elefantíase. Aqui não tá elefantíase, é a filariose. Doença transmitida pela penetração de larvas no corpo ao entrar em contato com a água. Ó. É no corpo, não é no pé. Porque se fossem as larvas entrando no pé, era o amarelão. Aqui, como as larvas entram pelo corpo, que a pessoa entrou no rio, na água, é a esquistossomose, a barriga d'água. Acometendo principalmente crianças e causa coceira anal, que eu também falei que existe a doença, mas ela não é tão cobrada, é o oxiurus, oxiurose. Tá? Então, associar o tipo de doença com o nome da doença. Aqui, ó, o que ele pode pedir? Quais são plateumintos e quais são nemateumintos? Pode cobrar isso. Então, plateumintos são os vermes achatados. Tênia, planária e esquistossoma. E o nemateuminto são os vermes cilíndricos, filária, aqui é o amarelão, tá? O ancilóstomo, que está como necator, a lombriga e o oxiurus, tá? Então, tem 3 plateumintos e os demais são nemateumintos, tá? Todos causam verminoses, tá? Aqui é a elefantíase, aqui é o amarelão, aqui é a barriga d'água. Ah, desculpa, a planária não, que é de vida livre, né? A lombrigo, ascaridíase, a teníase e a oxiurose. Aí eles podem dar no exercício ciclo. Então, você vai ter que interpretar. Ah, ele vai pedir para explicar o ciclo inteiro? Raramente. Mas ele pode te dar o ciclo e falar, ah, como pega. Aí você vai falar que a pessoa come a carne do porco mal passada, mal cozida. Aqui no caso, come o do porco é a tênia sólida. Ele pode pedir, quem é o hospedeiro intermediário que transmite, o transmissor? É o porco.
Quem é o hospedeiro definitivo? É o homem. Tá? Como que evita? Cozinhando bem as carnes, saneamento básico para não ter as fezes e os ovos espalhados no ambiente. Certo? Então ele te dá o ciclo aqui é a mesma coisa, e às vezes eu tenho que prestar atenção se é o porco ou o boi, porque no porco é a tênia solium e no boi é a tênia saginata. Tá vendo aqui, ó? Se for o boi, é a saginata, que ela não tem ganchos. E se for o porco, é a tênia solium que tem ganchos. E aí, às vezes, ele enumera. Quando ele enumera, às vezes ele vai te pedir o que representa cada fase. Então, a fase 1 ó, é o proglote, que tem os ovinhos. Aí, esse proglote saiu nas fezes, foi liberado no ambiente e o ovo se espalhou. Aí, o animal engole o ovo. Porco ou boi. Se for saginata é o boi, se for sólio é o porco. Aí, esse ovinho vai para o músculo. No músculo forma o cisticirco. E o 4 está mostrando que se o homem engolir a carne mal passada, mal cozida, ele vai se contaminar e o verme vai se alojar no intestino. Tá? Então, aqui é a cabeça do verme, o escólex, e aqui está representando o corpo com as proglotes. Tá? Então, tente estudar em cima dos desenhos para você não errar. Aqui, ó, eu pus de propósito, eu até separei, porque é o ciclo normal da tênia, né? Da solium, porque é o do porco, só que ele faz um desvio aqui, ó. O homem pode engolir o ovo. Tá vendo? 2, ó, o do ovinho tá indo para o homem. Se o homem engolir o ovo, ele vai ter a cisticercose, que é a popular solitária na cabeça, que não é o verme, é o ovinho que calcifica lá no cérebro, podendo dar dor de cabeça, convulsão, né? Aí a pessoa às vezes tem que tomar medicamento, tá? Para o resto da vida, às vezes tem casos cirúrgicos, porque é uma doença grave, porque ela afeta os estímulos nervosos no cérebro. Então, se o homem comer a carne mal passada, ele vai ter teníase. Agora, se ele comer o ovo, ele vai ter cisticercose. É diferente. Então, a teníase pega da carne mal passada, a cisticercose pega engolindo o ovo na água, no alimento que não foi bem lavado. E só a ténia solium causa cisticercose. Isso é importante, tá? Aqui, ó, a cabeça do verme, o escólex, e o corpo com as proglotes, tá? Aqui é a ténia solium, porque tem ganchinhos. Aqui é o escólex ou cabeça, corpo, proglotes. Aqui tá enfatizando um proglote, tá? E aqui é o verme em desenvolvimento. A cabeça, ele vai começar a crescer, né? Para formar o corpo. Aqui é a esquistossomose ou barriga d'água, ó, a pessoa que tem um rio, a pessoa faz cocôzinho no lugar aberto, ela tem o verme, aí ela libera os ovos caem na água, formam o miracídio, aí o miracídio entra no caramujo, se desenvolve, forma a cercária penetra na pele do homem, e aí vai para o fígado, vai ter a barriga d'água, certo? Aqui são 3 plateumintos. Planária, esquistossoma e tênia. A planária é de vida livre, o esquistossoma dá a barriga d'água e a tênia dá a teníase. Então, são todos plateumintos. Às vezes ele pede para classificar, tá? Aqui é o caramujo também, ó. Aí dá para saber que é esquistossomose, a barriga d'água. Então, o ovinho saiu nas fezes, caiu no rio, aqui é o rio. O miracídio entra no caramujo, forma a cercária. O homem entra no rio, a cercária penetra pela pele. Tá? Então, o hospedeiro intermediário é o caramujo. O causador é o esquistossomo. Evita não nadando em rios contaminados. E saneamento básico para não ter fezes espalhadas. Aqui do Jeca Tatu, tá vendo? Às vezes ele conta até uma historinha, aí em cima da charge ele vai pedir para explicar como é que é a verminose, né? O que tem a ver o sapato com a verminose, que aí a larvinha entra pelo pé. Então eu pus do ciclo aqui, ó. A pessoa eliminou as fezes com ovos, os ovos formam as larvinhas, ó, que são microscópicas, e as larvinhas penetram pela pele do pé. Aqui, ó, se eu analisar detalhes, tem o caramujo. Então, a esquistossomose também. Aqui está mostrando que a pessoa pôs o pé na água, os vasos sanguíneos, porque a cercária vai entrar pela pele, cair no sangue, essa é a cercária. Esse é o miracídio.
Então, o miracídio entra no caramujo desenvolve e forma a cercária. Aqui é o ovo. Então, a sequência seria, ó, do ovo forma o miracídio, do miracídio vai para o caramujo forma a cercária. Aí a cercária penetra na pele do homem, vai atingir os vasos sanguíneos, vai para o fígado e forma o verme adulto. Esse aqui é o verme adulto, o esquistossomo. Certo? Aqui é a lombriga, ó, porque não tem hospedeiro intermediário, não tem transmissor. Tá mostrando que o homem já ingeriu o ovo com a larva, ó. Aí forma o verme no intestino, aí o ovo sai nas fezes, contamina os alimentos e a pessoa engole o ovo. Ascaridíase ou lombriga. E aqui são os vermes da lombriga, ó. A fêmea maior que o macho e aqui tá o macho, que tem esse canal aqui para copular com a fêmea. Certo, gente? Então é isso. O que que eu quero que vocês façam então? Vocês podem depois, se precisar, acessar. Tem todas as aulas lá, vai ter da semana passada, dessa. No portal positivo tem. Eu não lembro se eu pus data, né? Mas se precisar de algum slide, é só me pedir no grupo que eu mando, tá? Aí vocês focam, façam todos os exercícios, porque aí facilita. Por que que eu tô falando isso? Semana que vem, quando eu colocar no portal, eu só vou confirmar com o Sérgio. Às vezes ele vai falar, você tem que pôr o horário. Se eu pôr o horário, vai ser horário de aula. Então, vocês vão ter que fazer exatamente nesse horário. Depois do exercício fecha, não tem mais acesso. Agora, se ele falar para mim, não, Ana, pode deixar liberado, eles podem fazer o tempo que eles quiserem, melhor. Mas por isso que eu tô falando, foquem, façam os exercícios, porque aí você também não vai ter o dia inteiro para fazer isso, se de repente o exercício tiver um tempo, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então, ó, nos exercícios vai ter desde porífero até nematelminto, que são as aulas da revisão. Alguma pergunta? Tudo certo? O que vocês me dizem? Tranquilo. Tranquilo? Certeza? Então, ó, eu vou encerrar e aí qualquer dúvida vocês podem estar fotografando o exercício igual alguns já fizeram, manda no grupo, tá? Manda que a gente tira a dúvida e aí a semana que vem vocês fazem o exercício que vai valer nota e aí na outra semana a gente já começa a apostila nova, que aí o Sérgio deve estar indicando para vocês quando que vocês podem estar retirando esse material na escola, se é que alguém já não pegou, não sei como é que tá lá, tá? Então, combinados? Bom final de semana, tá? Sexta-feira a gente se encontra de novo, ou pelo Zoom, ou a gente vai se falando no grupo. Porque aí, como eu não vou dar aula mesmo, algumas instruções pode ser pelo grupo e aí vocês acessam o portal. Combinado? Então, eu vou encerrando aqui, tá, gente? Depois a gravação, no período da tarde, já vai estar lá no canal do Liceu, certo? Bom fim de semana. Tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau.